nós vamos falar a respeito das forças, tá? Então, olha só, pessoal. As forças são uma grandeza vetorial. Lembrando, o que é grandeza que a gente aprende desde o começo? Tudo aquilo que a gente pode medir. Né? Eu sempre brinco lá com a questão da feiura, que a gente não pode medir, que quem é bonito para um não é bonito para o outro. Agora, na física, quando a gente mede alguma coisa, todo mundo chega na mesma conclusão, que é algo concreto, não é algo abstrato. Dúvidas? Tem que falar agora que eu não estou vendo o chat. Beleza, se alguém tiver, é só me falar. E é o seguinte, as grandezas, elas são divididas em dois universos. Tudo que nós trabalhamos até agora foram as grandezas escalares. Por quê? Grandezas escalares, basta a gente usar um número e uma unidade de medida para ela ser compreendida. Exemplo. Sua mãe pede para você buscar pão na padaria. Aí você fala assim, mãe, vou não. Por que, menino ou menina, que você não vai? Porque é 1,5 km de distância, é muito longe. Quando você fala 1,5 km, 1,5 quilômetros, né? Essa é a nossa medida. É suficiente para sua mãe compreender que é algo longe, correto? Precisa de mais alguma informação para ela entender isso? Hein? Eita, meu fone tá alto, tá vindo os não. Go! Peraí, deixa eu baixar. Aí, tá vendo? Como é que o negócio tá perigoso? Tá alto. Aí, galera, então é isso, não precisa. Então, tá vendo? A grandeza escalar pelas... Peraí que meu fone... A grandeza escalar para ela ser compreendida, basta o número e a unidade de medida. Agora eu vou te dar um exemplo. Você está andando na rua, numa esquina, aí você vê um moleque roubar o telefone do celular de outra pessoa e sair correndo. Aí chega o PM, vê que você estava na cena ali e pergunta para você. Olha, você viu o que aconteceu? Me conta aí. Aí você vai falar assim, olha, eu vi um menino correndo aqui, parecia que ele estava correndo a 100 km por hora. Tá? Quando você fala 100 km por hora, você está usando um número e uma unidade de medida. Isso é suficiente para o PM ir atrás do menino? Vai ficar faltando informação para ele perceber para onde que o menino vai, correto? Então, aí que entra o que nós chamamos de grandeza vetorial. As grandezas vetoriais são grandezas que, para elas serem entendidas, além do número, que a gente chama de módulo, e a unidade de medida, a gente vai precisar desses dois itens, que é a direção, que pode ser horizontal, vertical ou diagonal, tá? Pode ser diagonal assim ou diagonal assim. E o sentido. O sentido é a forma que eu percorro a minha direção. Porque, por exemplo, a direção vertical eu posso andar ela de cima para baixo, de baixo para cima. A direção horizontal eu posso andar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. E a diagonal eu posso andar de baixo para cima, da esquerda para a direita, que seria isso aqui. Eu posso andar de baixo para cima, da direita para a esquerda, que seria isso aqui, e vice-versa. Gente, ficou claro o que é uma grandeza setorial e o que é uma grandeza escalar? Fala comigo. Gente. Estão me escutando? Olha só, gente. Eu preciso só de um socorro de vocês. Se por acaso travar, porque às vezes, vamos supor, trava, e aí eu não consigo ficar sabendo no momento. E se vocês não falar comigo, se o Matheus parou, travou aqui, não entendi nada, eu ando lá na frente, entendeu? Então eu preciso que, se der uma travada, vocês me avisem. Ô Milena, eu estou com duas câmeras ligadas, só que uma tá aqui no PC que eu estou usando para apresentação e a outra vai ser que eu vou fazer no caderno, entendeu?
A do PC vocês não estão me vendo não, porque está sendo usado pelo programa aqui na tela. Então vamos seguir o baile. Eu preciso saber se vocês têm alguma dificuldade na compreensão da diferença que eu exemplifiquei entre a grandeza vetorial e a grandeza escalar. Confirmem, por favor, se alguém tem alguma dúvida. Então, mas se ninguém falar nada, a gente não tem uma aula, né, cara? Tá. É o seguinte, vou pegar o ponteirinho aqui. Eu preciso da comunicação de vocês, entende? Senão a gente não consegue aprender. A grandeza escalar, entenda bem, para ela ser entendida, vai bastar a letra A aqui e a letra B, ou seja, um número unidade de medida. Que é o exemplo que eu dei da história da distância da padaria. Você usou número e unidade de medida, sua mãe entendeu que a padaria a 1,5 km de distância é algo longe. Já foi as informações que eu forneci, 1,5 km, ou seja, 1,5, já é suficiente para aquela situação ser entendida. Certos casos, eu preciso de usar grandezas vetoriais para informar, para representar certas situações. E qual a diferença entre a escalar e a vetorial? Enquanto a escalar só precisa de um número que eu posso chamar de módulo ou valor de unidade de medida, a vetorial eu vou usar essas duas e mais essas duas aqui. Ó. Por quê? É a historinha do guardinha. A hora que você vê um menino roubar um celular de outro e o guarda te pergunta, aí você simplesmente falar com ele assim, eu vi um menino correndo aqui, cara, parecia que ele estava 100 km por hora. Vamos observar os 100 km por hora. Os 100 km por hora, vamos lá, vou pegar um arquivo de Word. Os 100 km por hora, pessoal, nada mais é do que o quê? Um número seguido da sua unidade de medida, tá vendo? Isso é suficiente para o guarda ir atrás do menino? Exato. Gente, se alguém precisar falar comigo, por favor, fala no chat, porque no áudio, porque eu não tem como eu ver o chat. Nem nada. Oi. Módulo e número é a mesma coisa, tá? Módulo, valor e número são coisas iguais. Não, isso, é isso aí. Ela precisa do módulo, a unidade de medida, mais a direção e o sentido. Entendeu? Nada. Aí a questão do guarda, quando você fala simplesmente isso aqui para o guarda, você está dando um número de unidade de medida. E não é suficiente para ele perseguir um menino, ou um bandido que seja. Então aí vai ser necessário eu passar uma direção, que pode ser horizontal, vertical ou diagonal, mas como a gente está lidando com ruas, é tudo no horizontal, que a gente vive na horizontal. Então a direção vai ser horizontal. Aí, por exemplo, se isso foi na saída do equipe, você vai falar assim, olha, e parecia que ele estava correndo a 100 km por hora, logicamente na horizontal, né? Isso aí não precisa entrar na conversa, né? Vai chamar você de doido, mas você entendeu. E aí eu vi ele correndo do equipe para a estação. Tá entendendo? Quando eu falo do equipe para a estação, vamos supor que o nosso colégio está aqui, ó. Exatamente. Do equipe para a estação, ele correu nesse sentido aqui, entendeu? Né? Do equipe para a estação. Então, tá vendo?
Eu tenho o número, unidade, medida, a direção e o sentido. Então, a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares reside basicamente, enquanto a vetorial, a gente vai precisar só do número, unidade, a escalar vai precisar só do número, ou módulo, ou valor e unidade de medida, a vetorial precisa dos 4 itens. Dúvidas? Dúvidas? Vou fazer isso aqui agora, ó. Fazer um slide, vou fazer na mão. Nós somos Rede Globo, rapaz, ó. Que é isso, hein? Então é o seguinte, ó. Tá dando pra ver aí? Grandezas escalares. E as grandezas vetoriais. Escalares nós vamos precisar de um número, que também pode ser chamado de módulo ou valor, tá? Uma unidade de medida. Vou abreviar, beleza? Exemplos. 10 segundos é uma medida de uma grandeza escalar. Número, unidade de medida. 20 quilos. 100 quilômetros por hora. Neste caso, nós estamos tendo aqui números, unidade. Número, unidade. Número, unidade. Dúvidas? Show. Vetoriais. Precisar de um número, uma unidade de medida, mais uma direção, correto? Que pode ser horizontal, vertical, diagonal, e o sentido. Sentido é a forma que eu percorro a direção. Por exemplo, se eu pegar horizontal, eu posso percorrer ela de duas maneiras. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. De baixo para cima, de cima para baixo. Tá vendo? Se eu pegar a diagonal, por exemplo, eu posso percorrer, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá entendendo? Aí confunde e assim, a gente não pode ter dúvida quanto a elas, entende? A Luísa Vieira, conhecer a voz, o timbre, a voz. É o seguinte, o sentido é muito simples, cara. A direção, você tem que imaginar assim, é só horizontal, só vertical. Vamos pegar essas duas que é mais simples. Vou te dar um exemplo. Você está na Avenida Astolfo Dutra aqui de Cataguases. A avenida tem dois sentidos, né? Ou você vai do calçadão para o Leonardo, ou você vai do Leonardo para o calçadão, você está entendendo? A direção é na horizontal. Você está na horizontal. Só que quando você, vamos supor, você vai sair do... Vamos pegar ali... Você vai sair do Viking, que está na avenida. Você pode andar para a esquerda, que é um sentido, e você pode andar para a direita. Quando você anda para a esquerda, você está do Viking para o calçadão. Esse é o seu sentido. Você tá para lá. Quando você sai do Viking e vai para a direita, você está indo do Viking para o Leonardo, para a Praça de Esportes. É outro sentido. Entendido? Então, show. Aí é o seguinte, pessoal. Nada. Como que eu diferencio uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, assim, só de olhar a letrinha da grandeza? As grandezas não são divididas em... Elas não são representadas por letras? Por exemplo, ó, esse V aqui é de qual grandeza?
Hein? A letra V representa qual? A letra V representa qual grandeza? Opa, peraí. Isso. Deixa eu só virar aqui que eu mexi aqui errado. Não, hoje não. Tô ensinando um negócio agora. Oi, gente. Agora vai ficar melhor de bom ainda. Pessoal, vocês querem que eu mando foto ou que eu vou mandar isso num vídeo, entendeu? Sim, senhora. Tá, tá bom. Aí pode mandar foto pelo zap? Eu não sei desse grupo, não lembro. Tá bom. Então vamos continuar aqui. V é velocidade. Olha só, galera. A velocidade, ela tem grandezas que podem ser só escalares. Por exemplo, o tempo é só uma grandeza escalar, tá entendendo? Tempo precisa de direção e sentido? Não. A massa também é só uma grandeza escalar. Você vai pesar lá, vai comprar salame na padaria. O padeiro vai precisar de saber qual a direção e sentido do salame? Não vai ter jeito. Só lá na Bisquilolândia. Velocidade, vamos supor, sabe aquele radar que tem na estrada que dá multa quando a gente ultrapassa a velocidade dele? O que acontece? Esse radar, ele mede uma grandeza escalar. Se você passou acima da velocidade, ele não quer saber se você está indo para o Rio de Janeiro, para Juiz de Fora, ele não quer saber a direção e o sentido que você está indo, não. Ele quer saber o quê? Da velocidade, digamos assim, da forma escalar. Ele quer saber se você passou de 60 ali naquele momento. Se você passou, você vai receber a multa. Tá entendendo? A velocidade ela é uma grandeza escalar. Só que a velocidade também pode se comportar, pode ser analisada como uma grandeza vetorial. Tem grandezas que é só escalar, tem grandezas que é escalar e que é vetorial, entendeu? Aí o que acontece? Quando a grandeza é representada de forma escalar, nós vamos usar uma legendinha em cima da letra que representa ela. Você está vendo o V aqui? Em cima dele a gente coloca uma setinha. Entendeu? Para quê? Se você... Essa legenda, não importa a direção e sentido que o corpo está andando, ela sempre é desse jeito em cima da letra. Só para te falar assim, ó, aqui a velocidade está sendo representada de forma escalar e aqui ela está sendo representada de forma vetorial. Dúvidas? Não. Aqui em cima da letra é uma legenda para te indicar que a letra é uma grandeza vetorial. E é sempre a legenda colocada assim. Por exemplo, força é uma grandeza que eu posso representar de forma escalar ou de forma vetorial. Olha só como é que eu represento de forma vetorial. Com a seta sempre do mesmo jeito. Por favor, quem tiver dúvida, estiver escrevendo no chat, comunique pelo microfone, por favor. Exato. Exato. Tá? E por que tem essa história da setinha para indicar que uma grandeza vetorial? Para indicar que uma grandeza é vetorial. Porque é o seguinte, as grandezas vetoriais, analisando os itens aqui, ó, o item 1, que é o número, o item 2 que é a unidade de medida, depois não tem o item a direção e o sentido. Para eu exemplificar em um desenho, de maneira bem simples, a direção e o sentido, e mais a unidade de medida, que pode ser chamada de valor ou módulo, nós vamos usar uma ferramenta chamada de
vetor, tá? Nós vamos usar essa ferramenta chamada de vetor. Entendido? Aonde que seria o quê? Se eu tenho, por exemplo, uma força, de cara você já vê que eu vou trabalhar com ela de forma vetorial, a seta, com valor ou módulo e intensidade de 10 newtons. Cara, essa força, ela está na horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Beleza? Em vez de eu ficar escrevendo isso, eu uso a ferramenta chamada de vetor. Aonde? Nessa ferramenta eu represento o valor da grandeza, a direção e o sentido. E essa ferramenta com o vetor nada mais é do que uma reta com uma seta entendido? E aonde essa reta e uma seta, eu preciso de dar uma carteira de identidade para ela, para você saber quem ela está representando. E aí, sempre quando eu pego um vetor que é uma reta com uma seta, eu coloco a carteira de identidade dele. Esse vetor está representando essa força que eu estou no título ou na situação. Tá entendido? Porque se eu botar só isso aqui, você não sabe quem que esse vetor está representando. Agora, a partir do momento que eu coloco a identidade nele, você sabe que ele está representando uma força. Ou pode ser uma velocidade, uma aceleração. Dúvidas até aqui, meus queridos? Então tá bom. E aí, vamos lá. Como que esse cara aqui representa? Oi? Ah, barato. Vou falar. Vou falar agora. A gente sabe que as forças são medidas na unidade de medida Newton. Tá? Newton é uma unidade de medida usada para se medir forças, ok? Que nem a gente usa segundos, minutos para medir tempo. Então vamos lá. Entenda bem. Como que o vetor representa o valor, que é a mesma coisa que módulo, que é a mesma coisa que a intensidade, a direção e o sentido? Muito simples. A minha setinha, vai me indicar o sentido que está ocorrendo aquela grandeza vetorial. O tamanho do meu vetor, por exemplo, ó, meu vetor ele pega daqui até aqui, tá vendo? Esse tamanho todo vai representar o quê? O valor, que é a mesma coisa do que módulo, que é a mesma coisa que intensidade, tá? São sinônimos. Beleza? E para fechar, meus amigos, a minha reta, a reta, que é só isso aqui em azul, vai indicar o quê? A minha direção. O interessante é o seguinte, se eu tiver uma força 2 aqui de 20 newtons, nas mesmas condições de direção e sentido, essa força 2, ó, a carteirinha de identidade dela, ela vai ter que ter o dobro do tamanho desse vetor, tá vendo? O valor, ele sempre está relacionado certinho ao tamanho. Entendido? Se eu tivesse uma força de 5 newtons, ela daria metade do tamanho. Oi, filho. Pode falar. Ah, tá. Agora outro exemplo, uma força 3. Agora eu não vou ficar explicando a direção e sentido não, porque é para isso que serve o vetor. Você bate o olho nele e você vê a direção e sentido, tá? Ah, sim. Isso.
essa reta, na verdade, ela não serve, ela não é nada na parada. Eu só usei ela para medir o tamanho do vetor aqui, tá vendo? Para te indicar que esse tamanho do vetor, tá? Representa o módulo dele, que é de 10. Entendeu? Aí aqui, por exemplo, eu já peguei um vetor nas mesmas situações de direção e sentido de cima, mas com um módulo de 20 newtons, e te expliquei que, naturalmente, o tamanho de um vetor que vale 20 tem que ser o dobro do tamanho do vetor que vale 10. Observe o tamanho desse, e esse que vale 20 é o dobro, tá vendo? Agora, vetor força 3. Eu botei ele de 5 newtons. Naturalmente, o tamanho dele, né? Que o tamanho dele é esse aqui, é metade desse cara que vale 10. Só que esse cara, nota, a reta indica a direção. Qual a direção? Vertical. Qual o sentido? Né? De cima para baixo. Sacou, galera? Tá tranquilo aí? Dois. Não, não, não. Esse 2, esse 3 são só legendas para você diferenciar esse F desse F e desse F. Porque, olha, aqui tá F3, mas não tem relação nenhuma. Meu número não foi triplicado. Era a mesma coisa eu falar assim, vetor A, vetor B e vetor C. Só estou diferenciando os bois. Sacou? Da história. E olha só que interessante, só para frisar. O vetor, galera, que está aqui, não tem relação com a setinha em cima da letra, que só serve para te falar que é a grandeza vetorial. Meu vetor aqui está apontando para baixo, nem por isso essa setinha vai apontar para baixo, não. Entendeu? Hum. Muito simples. De acordo, todas as grandezas vetoriais, gente, para elas serem representadas, nós vamos precisar de representar um número, uma unidade de medida, a sua direção e sentido. Beleza? Para eu representar isso de uma maneira mais fácil, eu uso uma ferramenta que eu chamo de vetor. O que são os vetores? São retas com setas, no qual vai ter uma identificação de quem que esse vetor está representando, no caso é essa força aqui, onde o tamanho do vetor, o tamanho do cara inteiro, vai representar a intensidade, né, ou o número ou o valor da grandeza que está sendo representada. A seta vai representar o sentido e somente a reta representa a direção. Ou seja, se o tamanho do meu vetor representa o valor da grandeza, se eu tiver uma grandeza com o dobro do valor de outra, o tamanho do vetor vai ter que ser o dobro. Se eu tiver uma grandeza com metade do valor da outra, 10 e 5, o tamanho vai ter que ser metade do caso que vale 10 newtons. O tamanho de 5 tem que ser metade do vetor que vale 10. Dúvidas? Nada. Uhum. Não. Essa ferramenta, que é o vetor em si, quando você trabalhar numa questão que precisar de informar direção e sentido, essa ferramenta vai ter que aparecer para você. Ou então o cara vai te falar assim, ó, estou andando na direção na horizontal da esquerda para a direita. Naturalmente, você tem condição de representar isso escrevendo. Você pega a orientação horizontal da esquerda para a direita, você vai lá e traça. Entendeu? Mas se não te der, naturalmente a questão não vai cobrar nada nesse aspecto. Nós vamos fazer uns exercícios para entender isso aí. Queridos, tá tranquilo? Então tá. Então vamos voltar lá para o nosso Sliderman. Então, ó, aqui está resumindo tudo que eu falei, tá?
Aí aqui a gente fala a respeito da força, né? Que a força pode provocar dois efeitos no corpo. A aceleração, porque quando você empurra alguma coisa, se você empurrar a sua caneta em cima da mesa, ela está com a velocidade parada, tá zero. Se eu empurrar, ela passa a movimentar. Então ela teve uma alteração da velocidade. Quando eu altero a velocidade, eu chamo isso de aceleração. Então toda vez que eu aplicar uma força em algo, eu altero a sua velocidade. Tá? E o outro caso que a força pode gerar nos objetos, quando a gente aplica força neles, é deformar. Se eu pegar uma latinha e aplicar uma força nela, a latinha amassa. Igual o carro. Por exemplo, o carro, quando ele está se movimentando e vai bater no poste, ele está vindo com uma velocidade. Quando ele bate no poste, a velocidade dele zera. E ao mesmo tempo ocorre a deformação. Tá entendido? Ou seja, a força pode provocar esses efeitos aí. Deformação ou alteração da velocidade. Dúvidas? Aqui está um resuminho. Tá? E aí é o seguinte, gente. Quando eu produzo várias forças no mesmo corpo, eu posso, digamos assim, representar essas várias forças em uma força equivalente que eu chamo de força resultante. É muito lógico. Por exemplo, se eu tiver três forças atuando nesse corpo aqui, eu posso resumir essas três forças em uma única força que eu vou chamar de força resultante. Alguma dúvida nisso? Resumindo, força resultante é o resultado do somatório de todas as forças que atuam no corpo. Outro exemplo aqui bem prático. Vou trocar aqui. Um exemplo bem prático. Olha, eu tenho um corpo aqui que é puxado com uma força de 5 newtons e outra força de 4 newtons, não é a mesma coisa do que eu puxar esse corpo com uma força resultante de 9 newtons? Ou seja, duas pessoas puxam. Sim, duas pessoas puxando para o lado de cá, uma com 5, outra com 4, é a mesma coisa que eu representar essa situação com uma força com 9, correto? Então, a força resultante nada mais é que uma força equivalente a essas duas aqui. É um resumo ali da história. Está no mesmo, entendeu? Só que nem sempre a força resultante, por exemplo, aqui eu somei, mas eu posso ter casos em que minha força resultante vai dar zero. Que é esse caso aqui, ó. Por quê? Eu tenho uma força com 6 puxando para lá e outra puxando para cá. No final da história, minha força resultante aqui vai ser nula. Por quê? Vai virar um cabo de guerra. Como as duas forças são iguais, elas vão se anular. Sim, sim. Exato. Nós vamos trabalhar isso legal agora, exatamente, porque isso aí a gente vai chamar, que eu vou chamar de vocês, para vocês, de interação de forças. Nós vamos dividir isso em 3 casos possíveis. Só que eu já demonstrei 2, mas vou demonstrar com mais detalhes, tá? Que é exatamente isso. Aí, cara, digamos assim, não vamos nos apegar à formalidade da física, não. Vamos para a lógica. Se duas pessoas empurram o carro para a mesma direção, o resultado não é o somatório da força das duas pessoas? Agora, se duas pessoas empurram o carro em situação oposta, uma pessoa está empurrando do capô e a outra do porta-mala para frente com forças diferentes. Vamos supor, uma pessoa empurra para frente com 10
newtons e outra pessoa empurra para trás com 5. Qual que é a lógica? O que vai sobrar vai ser o desconto do 5 no 10, né? Você vai descontar 5, a força de 5, você vai descontar da de 10, vai sobrar 5 ali daquele cara que vai ganhar, correto? Então é muito lógico. Se está na mesma direção, mesmo sentido, você vai somar. Se está em sentidos opostos, você vai descontar uma da outra, ou seja, a menor da maior. Nesse caso, elas são iguais, descontando zero, tá? Vamos voltar ao nosso slide, que a gente tem um preparado para isso aí. Aham. Isso. Tem jeito para tudo nesse mundo. Vamos por partes, tá? Olha só, gente. Toda vez que você tiver duas ou mais forças atuando no corpo, nós vamos falar que é uma interação de forças, que é o que eu estou comentando, aonde eu tenho uma força resultante dessa história, que é o que eu exemplifiquei ali. Alguma dúvida quanto a isso? Ótimo. E aí é o seguinte, a gente divide essas situações em três no nono ano para facilitar, mas na verdade existem quatro. E aí é o seguinte, quais são essas situações? Quando as forças que estão atuando no corpo estão na mesma direção e mesmo sentido, ou seja, tudo para o mesmo lado, é uma situação. A outra situação é quando você tem as forças, vamos supor, ambas estão na horizontal, na mesma direção, mas em sentidos opostos. É a segunda situação. E a terceira situação é exatamente, não sei se foi a Milena que falou, a respeito de eu ter uma força na horizontal e a outra na vertical. Tá? Aí nós vamos estudar. Oi? Então. Então nós vamos estudar esses três casos, tá? Só é que vocês estão favoráveis. É o seguinte, nós vamos dividir, galera, essa história dessas interações em dois mundos. Um mundo eu vou trabalhar com o desenho dos vetores. Eu vou chamar de esse mundo é o mundo da soma vetorial, tá? E quando eu falar com vocês da soma vetorial, ó, vou botar aqui. A soma vetorial, cara, você tem que botar na sua cabeça que isso quer dizer juntar os vetores. Não importa se eles têm sentido opostos, sentidos iguais. Geralmente a gente fala de soma, a gente está sempre pensando na questão do mais, né? Somou é mais. Só que essa questão vetorial aqui, que a gente fala, é uma situação em que a gente vai trabalhar com o desenho dos vetores. Então, ó, as três situações que eu citei, os vetores tudo para um lado só, em lados opostos, um para cima e outro para o outro lado, nós vamos trabalhar em dois mundos. O mundo do desenho, que é a soma vetorial, e o mundo dos números, que é a soma algébrica. Tá? Aí eu vou falar só da parte do mundo do desenho, nos três casos. Depois eu vou falar da parte só dos números nos três casos. Depois eu resumo tudo de novo. Tá? Então vamos lá. Quando eu falar dos vetores de forma de fazer somas vetoriais, eu vou juntá-los no desenho e vou traçar o desenho do vetor resultante. Nota-se que aqui nós não vamos lidar com contas, tá? Só com desenho. Então, eu vou ter que obedecer duas regras de extrema importância. Para eu juntar os vetores da minha situação em um desenho, eu vou, para juntar os vetores, devemos enfileirar um após o outro, sem desfazer o seu tamanho, direção e sentido, obedecendo sempre na hora de enfileirar, colocar o início do próximo após o final do anterior. Vamos traduzir isso. Eu tenho dois vetores aqui genéricos, que não representam grandeza nenhuma, que é o vetor 3 e o vetor 4. E o S vai ser o meu vetor resultante, tá? O S vai representar meu vetor resultante. Então, olha só, galera, os nossos casos aqui. Primeiro caso.
Se o A e o B são vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, olha a direção deles, eles não estão na horizontal e a setinha está dando sentido que é da esquerda para a direita. Como que eu vou somar vetorialmente esses vetores? Eu vou usar a regra que eu passei, que é qual? Juntar os dois vetores enfileirando. Deixa eu só reduzir meu zoom, voltar no slide passado. Para juntar os vetores, devemos enfileirar um após o outro, sem desfazer suas características, obedecendo sempre. Colocar o início do próximo após o final do anterior. Olha aqui só. Esse é o primeiro vetor que eu botei. O início do próximo, que é o B, é aqui. Eu coloco ele ó, alinhadinho, enfileirado com o final do outro, tá vendo? Do jeito que ele nasceu, do jeito que ele é. Ó. Alguma dúvida quanto aqui? Tem gente. Tá ótimo. E após eu fazer essa junção, essa juntada, eu vou traçar o vetor resultante, que aqui entra a regra. Faltou só esse drilho aqui. Como que eu traço o vetor resultante? Eu vou traçá-lo do início do primeiro até o final do último vetor. Aonde que é o início do primeiro? Não é aqui? E o final do último não é aqui? Olha só, eu tracei o resultante alinhadinho com isso. Só que eu não vou traçar em cima do desenho, senão vai ficar uma bagunça. Então arredo um pouquinho para baixo, ó. Traço ele. Tá aqui. Então tá o desenho do meu vetor resultante. Segundo caso, quando eles estão na mesma direção, ambos estão horizontal, mas sentidos opostos, tá vendo? Como que eu vou juntar esses vetores para traçar o vetor resultante? Exatamente do mesmo jeito. Meu desenho aqui, galera, ficou um pouquinho errado, tá? O que acontece? O meu vetor A aqui era para ser esse cara aqui, ó, grandão, tá? Meu vetor A, tá vendo que ele tá para a esquerda? Era para ele estar para cá e o B para lá. Eu vou consertar isso aí. Eu vou passar aqui para a mão só para eu fazer certinho para vocês. Vou fazer o caso B aqui. Ó, então o caso A, ó, você tinha o A para um lado, o B também do mesmo lado. Quando eu fui juntar, eu enfileirei os caras. O A e o B. Depois, eu traço o vetor resultante, onde começa o A e termina o B. Eu vou, em vez de eu traçar em cima do desenho para bagunçar tudo, eu vou pegar meu lápis, ó, dar uma redadinha aqui. Tá aqui o meu vetor resultante, que lá a gente chama de S. Beleza? Então aqui está feita a minha soma vetorial. O caso B, quando a gente tem vetores opostos. Eu vou ter o vetor A para cá e o vetor B para lá. Como que eu vou somar? A regra que eu ensinei é a mesma para todo mundo, tá? Você só precisa entender a regra. Você vai enfileirar os caras, colocando, ó, botar o A. Aonde que é o final do vetor A, eu vou colocar o início do vetor B. Só que eu não posso inverter a direção, o sentido nada do vetor não. Então eu vou recortar meu vetor B e vou colar aqui, ó. Ele não começa aqui, esse começo vai ter que estar alinhado com o final do A, ó. Então vem cá. Coloco o meu B aqui. Tá vendo? E como que eu traço o resultante? Exatamente do mesmo jeito. Aonde inicia um vetor, eu traço até o final do outro. Só que se eu fizer aqui, eu vou traçar um vetor na diagonal. E não é isso. Ambos estão horizontais. O B eu arredei um pouquinho para baixo. Para eu traçar o meu resultante, ó, eu venho cá, alinho aqui bonitinho. E traço o meu resultante aqui. Gente, alguma dúvida? Hein, pessoal? Tá. Então, agora o terceiro caso. Se eu tiver um vetor apontando para cima e outro... Deixa eu só ver como é que está exatamente aqui no nosso...
Nosso slide, mano. Ah, testinho. O B vale 4. Tá, pra cima e pra direita. Não, hoje eu não vou aplicar testinho, não, vou fazer só na outra semana. Acho que é a 3, né? Então, olha só esse caso aqui. Não. O resultado é o mesmo, galera. A forma de somar. Recorta e cola o vetor. Tá vendo? Aonde termina um, eu recorto e colo. O final de um é o início do outro. A regra é clara, como se diz. E para traçar o resultante? Início do primeiro ao final do último. Ó. Então, tá vendo? Aqui eu fiz a soma vetoriais nos 3 casos possíveis. Esse terceiro caso, tá? A gente vai agora dar uma geral só nos números para a gente fechar a nossa aula. Vamos embora. O segundo caso é quando eles estão... Você vai pensar sempre na questão de desconto, né? Você vai pegar o maior... Tá vendo que eu descontei o tamanho do menor? O que sobra é o seu resultante, que é sempre pro lado do maior. Que eu estou descontando desse aqui, estou descontando esse. Entendeu? Gente, os meus números aqui não vão estar exatamente igual da lista de exercício, não, mas do exemplo lá, mas a lógica é a mesma. Vamos pegar aqui, vamos supor que neste caso aqui, o A vale 4 e o B vale 3. Para eu traçar o vetor, achar o valor do vetor resultante, vai ser muito simples. Quando os vetores têm mesma direção, ó, mesma direção e sentido, a gente vai fazer o que, galera? O meu vetor resultante vai ser o quê? Somar o valor de um com o valor do outro, correto? Então, logo, ele vai dar 7 newtons. Fácil, né? Quando a gente tem aqui, igual o caso B, mesma direção, sentido oposto, direção horizontal, sentido é para a direita ou é para a esquerda. Como que eu faço agora? Meu vetor resultante, eu vou pegar o valor do maior e descontar o valor do menor. Vamos supor que meu A aqui vale 4 e meu B vale 3. Falando Newton, mas nem tem unidade de medida dessas letras. Então, eu vou pegar o quê? 4 menos 3. Logo, meu resultante vai valer o quê? 1. Beleza? Dúvidas? E o último caso é o caso do Teorema de Pitágoras. Como é que funciona o Teorema de Pitágoras, gente? O Teorema de Pitágoras é isso aqui, né? Ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui você usa para quando você tem um triângulo retângulo, que é igual isso aqui. Se não tem um triângulo retângulo, a hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre o oposto ao ângulo reto. Então, a minha hipotenusa aqui é o S, o A e o B são os catetos, tá? Então, aqui eu estou te dando... É só matar isso aqui. Então, eu vou te dar isso aqui de uma forma genérica. Para eu calcular o meu vetor, quando os vetores formam 90 graus entre si, igual esse caso aqui, você vai pegar, para achar o resultante, você vai levar ele ao quadrado, vai pegar o valor do A e do B e levar ao quadrado. Aí como é que eu vou calcular? Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado e o quadradinho aqui, ó. 9, 16, meu quadrado está aqui, somei, deu 25, e eu vou lá tirar a raiz quadrada de 25, obtendo 5. Beleza? Isso aqui vai ser os nossos exercícios, qualquer dúvida vocês me procuram. Tranquilo? Se você chegar no mesmo resultado, mas isso aqui é de praxe, tá? Fazer assim.